Digno, digno é o Senhor. Aplauda bem alto, igreja. Exaltamos o Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós desejamos, Pai, continuar ouvindo a voz do Senhor. Continua falando a sua igreja pelo seu Espírito, sua palavra. Deixa a gente, Pai, contemplar sua presença no nosso meio. Nos edifica como igreja nesta noite. Nos abençoe com a palavra do Senhor. Gera, Senhor, salvação. Gera arrependimento. Aleluia. Gera, Senhor, um renovo. Gera, Senhor, a santidade. Um quebrantamento dos nossos corações ao ouvir a sua palavra. Nos santifica, Senhor, pela sua palavra. Nos dê a palavra que nos santifica. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, antes de sentar, aproveite, abrace seu irmão aí do lado. Se você puder, você tem essa liberdade com seu irmão, né? Abraça ele aí do lado, esse irmão. Amém? Abraça esse irmão. Glória a Deus. Fique à vontade, pode se assentar. Glória a Jesus, que bom. Sente aí. Aleluia. Maravilhoso, né, irmão? Você vai para o culto e o Senhor está falando desde o começo, né? E a gente vai se abrindo com o coração e vai percebendo e contemplando e agradecendo o Senhor. Eu quero concluir, eu comecei esse sermão no domingo passado e tomara que você se lembre, você que esteve aqui, mas você que está aqui e não esteve no domingo passado, você também vai conseguir ter uma plenitude da mensagem também com essa parte. Eu quero abrir com vocês e ler com vocês em Mateus, capítulo 16, versículos 17 a 25. Mateus, capítulo 16, dos versículos 17 a 25. Encontre lá, abra lá. No domingo passado, nós estamos ministrando sobre nós resplandecer a luz que está em nós, que é Cristo, e de tal forma que nossa vida na prática faça boas ações ou uma boa obra, e isso glorifique a Deus. E de uma maneira bem profunda na palavra de Deus, a gente foi percebendo, então, que essa boa obra, na verdade, ela é intermediada por Deus, porque nenhum ser humano pode fazer uma boa obra que seja pura, que seja de caráter divino. Por quê? Porque o caráter humano pode até fazer boas obras, mas ele está misturado com o mal. Então nós compreendemos isso bem claramente na primeira parte do domingo passado. E hoje eu quero avançar com vocês, e aí nós vamos lá para Pedro, no momento em que Jesus está falando com um grupo, com discípulos, e Pedro, é muito interessante isso, porque a gente vai lembrar, só talvez desse primeiro momento em que Pedro dá uma resposta, e Jesus elogia ele, inclusive, na verdade, Jesus reconhece que tal resposta que Pedro dá não pode vir da carne humana, não pode vir da capacidade humana, vem por uma revelação, e essa é do Espírito de Deus. E Pedro, então, reconhece isso e fala essa resposta. É muito interessante. Lá em Mateus, capítulo 16, quem encontrou, diga amém. Amém. Versículos 17 diz: respondeu Jesus, eu estou pegando um pouquinho depois, Pedro vai lá e responde, Jesus está com os discípulos, e ele vai falando assim, quem vocês acham que eu sou? Porque as pessoas estão falando um monte de coisas sobre Jesus.
ele olha para os discípulos e fala: nós estamos caminhando juntos já há um tempo, quem vocês acham que eu sou? E aí fala, uns estão falando que o Senhor é Elias, outros estão falando que o Senhor é um grande profeta, outros estão falando que o Senhor é João, e Pedro rasga ali o momento e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, uau! Aí Jesus vai falar para Pedro que essa resposta, ela não veio pela capacidade de Pedro, carnal, mas veio pela capacidade espiritual. Foi o Espírito que revelou tal verdade. A boca de Pedro fala uma grande verdade dos céus. Aí, Jesus vai, no contexto, dizer, respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Olha só, irmãos. Porque Pedro, num caráter de transcendência, Pedro é movido pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus passa sua intelectualidade, sua mente, e ele fala: o Senhor só pode ser o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus reconhece isso e diz: isso, o homem que conseguir ter esse discernimento, esse entendimento, essa verdade em si, ela não vem da carne, ela não vem da natureza humana, ela vem da natureza de Deus. Foi o meu Pai que revelou isso a você. Amém, irmãos? Qualquer um que reconheça Cristo como Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, ele está sob a influência do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Mas quem não declara que Jesus é Filho do Deus vivo, é anticristo, está sob o espírito do anticristo, que é o espírito do antifilho, que é o espírito do antipai. É o espírito daquele que se rebelou do Pai. É o espírito da orfandade, da rebelião, da paternidade de Deus. E a Bíblia diz que esse espírito já está operando no mundo. E que nos últimos dias vai estar sobre uma pessoa, um grande líder mundial. E que toda a terra, de maneira global, vai estar vivendo sobre essa influência. Não, Cristo não é o Filho de Deus. Entende isso, irmãos? E aí, quando Pedro responde, Jesus vai falar: Pedro, tu és uma rocha, e sobre essa rocha é que edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre o homem que está sob o Espírito de Deus, e que a sua boca fala o que o Espírito diz, e que a sua vida vive o que o Espírito vive. É sobre esta rocha que eu vou edificar a minha igreja. E é nesta rocha que o inferno não vai prevalecer. A mentira não vai prevalecer contra esta grande verdade. Qualquer artimanha da mentira não vai prevalecer sobre o homem que tem o Espírito de Deus. E ele vai falando: eu vou edificar a minha igreja. Ele fala: ó, está entregue. A união do céu e a terra está entregue para a união do Espírito de Deus com o Espírito do homem. Aí, irmãos, que coisa interessante. Pedro, ele podia encher o peito e falar: rapaz, é isso aí, é isso mesmo que eu sou. Show de bola. Jesus falou: tu és
Pedro, e sobre esta pedra edificarei. Tu é uma pedra de edificação. Diga para o seu irmão, Pedro é uma pedra de edificação. Que edifica a casa de Deus. Amém, irmãos? Uau! Agora, meu irmão, vamos para outra parte. No versículo 20, Jesus advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Uai! Aquela revelação, irmão, Jesus considerou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou, ó, vocês não podem falar agora. Por um momento não. Por quê? Porque senão vão me matar antes do momento da cruz. Vamos segurar um pouquinho. Porque eu preciso morrer conforme as Escrituras dizem que tem que morrer. É na cruz. Por que você acha que aquele homem foi mandado ajudar Jesus a carregar a cruz? Porque ele estava com hemorragia. E aquele homem ajudou ele a chegar lá. Porque ele não podia morrer antes. Não podia morrer no caminho. Ele tinha que morrer na cruz. Tudo isso, Jesus está tendo noção. Isso está sendo revelado a ele, conforme ele vai orando o Pai, e conforme ele vai tendo esse relacionamento com o Espírito de Deus, e isso vai sendo, então, entendido no seu espírito. No versículo 21, ele vai dizer, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos, ou seja, até então, Jesus não tinha falado sobre morte, sobre ressurreição, sobre o blém, acertou, eu sou o Cristo. Não, a partir desse momento, irmãos, Jesus começou a falar o quê? Olha isso aqui. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Os discípulos ouviram isso pela primeira vez. Como assim? Você tem que ir para Jerusalém, e lá em Jerusalém, os líderes religiosos vão me malhar, vão me peneirar, vão me torturar, vão me perseguir, os líderes, os mestres da lei, os representantes do templo sagrado, os representantes da nação de Israel, vão me perseguir, vão me moer, vão me crucificar, eu vou morrer. E ele falou que ressuscitaria ao terceiro dia. Primeira vez que os discípulos estão ouvindo isso. Então, peraí, o nosso Cristo, ele vai reinar sobre os nossos inimigos. Ele vai reinar sobre Roma, vai tomar a gente da escravidão da Roma, e nós vamos ganhar o mundo. E nunca mais seremos escravos de nenhum povo. Agora Jesus está dizendo que o caminho desse Messias não é do palácio. O caminho desse Messias não é da política, de governar o mundo agora, de ganhar com força bélica o mundo. Não. Esse Messias agora revela que o rumo dele é para Jerusalém, não para tomar Jerusalém dos romanos e colocar a paz de Deus, o poder de Deus sobre Jerusalém e todo mundo, e nunca mais Jerusalém ser refém de ninguém. Não, esse Messias está dizendo, eu vou para Jerusalém e eu vou sofrer, eu vou ser perseguido, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, mas quero dizer uma coisa, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Amém, igreja? A primeira vez que os discípulos estão ouvindo isso. E olha só o que aconteceu. Então Pedro, meu amigo, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Deixa comigo. Eu tenho uma espada na manga.
Nós vamos ganhar Jerusalém, nós vamos ganhar o mundo. As Escrituras dizem que o leão da tribo de Judá vai reinar e nossos inimigos vão ficar moídos no nosso pé. Nunca isso te acontecerá. O Senhor está frangando, o Senhor não está entendendo as Escrituras. Irmão do céu, Pedro, vem cá, para o senhor não passar vergonha, vem aqui. Vem aqui. Nunca. O senhor não vai morrer, eu estou aqui, você está entendendo? E outra coisa, o senhor falou que eu já sou pedra, e que eu sou forte, chá comigo. Outra coisa, estou ligando isso no céu, hein? Chá comigo, eu sou a pedra. Irmão do céu, olha o que Jesus disse para ele. Cadê? Aqui, versículo 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Aí agora Jesus olha para Pedro e diz: você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Antes do leão se levantar para reinar em justiça sobre todo o mundo haverá de ver a figura de um cordeiro santo, que será sacrificado para o perdão dos pecados. Depois o leão vem. Amém, igreja? Primeiro é a misericórdia, depois o juízo. Amém, igreja? Jesus olha agora, ainda agorinha Jesus tinha olhado no olho de Pedro e falado: tu és pedra, isso é do Espírito, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Agora Jesus olha para Pedro e fala: tu és Pedro, tu és pedra, mas agora de tropeço. Uai, que esquizofrenia é essa, né? Olha só, então o versículo 24 diz: então Jesus disse aos seus discípulos, aqui está o lance, mano. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga para Jerusalém. Jesus tira o idealismo de um Messias idealizado da cabeça dos seus discípulos e da cabeça de uma nação inteira que era Israel. Pois Israel ainda, irmão, aguarda um Messias idealizado. Vocês entendem a importância desse ponto? A irmã missionária Suelanes leu o que eu vou ler aqui na minha mensagem. Israel rejeitou a pedra angular, dizendo: não, esse nosso Messias, ele não vem montado num jumentinho na humildade, ele vem num cavalo branco, ele vem com a espada e nas suas vestes está salpicada de sangue. Não, como assim o nosso rei vai entrar num jumentinho? Como assim nosso rei vai morrer numa cruz? Aí está o rei dos judeus. Entende, irmãos? Jesus falou assim: eu sou esse Messias. Se vocês quiserem me acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome cada um a cruz de vocês e se embora para um reino de plenitude. Um reino que vence de verdade os seus inimigos para sempre. Amém, queridos? Que é o pecado, a morte e o poder ilusório da serpente. Um reino que pisa na cabeça da serpente.
mas que tem que mostrar que a serpente machuca o calcanhar. É a morte da cruz. Para poder pisar a serpente, sabe? Ele é ferido no calcanhar. Os pregos no calcanhar de Cristo na cruz. É ali onde ele vence o poder do pecado, o poder da morte, o poder do engano. Amém, queridos? Por que eu destaquei esse texto para vocês? Porque, irmãos, nós temos agora duas naturezas. Quem crê em Jesus, nesse Messias, que sai para Jerusalém, para ir para a cruz, morrer para si mesmo, mas que ressuscita ao terceiro dia, precisa, irmão, essa pessoa que crê nesse evangelho, essa pessoa que crê nessa verdade, ele recebe uma nova natureza. Ele recebe do Espírito. Ele agora se torna uma pedra de edificação da casa de Deus, onde os céus e a terra se ligam. Amém, irmãos? Amém, queridos? Enquanto você não crer nesse evangelho, você está sendo uma pedra de tropeço. Só tem carne e sangue fluindo de você. A Bíblia diz que chama isso de morte. Nós morremos. Estávamos mortos. Só pelo Espírito de Deus em nós que podemos ter revelação de quem é. Quem é Deus? Então nós nascemos para Deus. Então, irmãos, nós agora temos essas duas naturezas. E esse episódio é muito interessante, porque exatamente Jesus convive com Pedro, sabendo que Pedro tem potencial para uma nova natureza, e sabendo que Pedro tem essa velha natureza. E Jesus anda com ele. E Jesus, em uma outra hora, né? Aí é aí que o Pedro vai negar Jesus, e Jesus continua amando ele. Alguns estudiosos dizem que porque Pedro negou Jesus 3 vezes, porque curou a sogra dele, né? Senhor, também o senhor vai ver. O senhor curou minha sogra, o senhor vai ver. Negou ele 3 vezes. Depois Jesus, de ressuscitado, vai em Pedro e vai ganhando. E ele fala assim, Pedro, você me ama? Te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Depois Jesus vai falar assim, Pedro, quando você se converter, cuida dos seus irmãos. Pedro, Satanás pediu para peneirar você. E eu roguei ao Pai por você. Quando você se converter, ou seja, Pedro, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou aparecer a vocês, e vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do Espírito. Amém, irmãos? Quando Pedro é revestido do Espírito, ele pega o microfone e fala, deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Que nos últimos dias seria derramado do Espírito Santo sobre toda a carne. E só vem Bíblia. Agora Pedro é pedra de edificação. Amém, igreja? Aleluia. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus, nasce para Deus, pega a sua cruz e está mortificando a sua carne todo dia, para que a vontade do Espírito permaneça nele. E isso é uma obra de santificação. Amém, irmãos? Quero ir com você lá em Efésios, capítulo 4, versículo 21 a 24. Paulo vai falar sobre, um pouco também, tem vários outros textos falando sobre essas duas naturezas. Efésios 4. Lembra, né, que a gente colocou aqui alguns irmãos, colocando os pontos, né? Mal, mais que mal, muito mais que mal. Bom, mais que bom, muito mais que bom. E aí, a irmã Ana chegou e falou, não, eu sou bom, eu sou boa. Ficou aqui. Aí a queridinha, a mulher que Deus me deu, é má, ficou aqui.
Deus revelou, amém? O que eu passo em casa, amém, igreja? Por favor, interceda por nós. E aí ficou claro que todos nós caímos no pecado e todos nós somos maus. Amém, irmãos? Que Jesus veio sendo homem e quando falaram que ele era bom, na humildade, na crucificação de si mesmo, ele fala, não, bom é o Pai. Não se orgulhava nem do bem que fazia. E a gente quando faz um bem, manda fazer live, pede like e se amostra para todo mundo. Jesus, quando ele estava fazendo o bem e o milagre, falou, tu é bom. Ele, não, bom é o Pai. Então Jesus, entre o ponto do bom e do mal, Jesus, sendo bom, ele se humilha, dando glória ao Pai, e vem para o ponto morto. Diga para o seu irmão, ponto morto. Ponto zero. Amém, irmãos? Porque é isso que a gente tem que viver, irmão. O crente tem que viver essa vida no ponto morto. Ele está respirando, mas ele tem que estar no ponto morto. Morto para quê? Rapaz, eu queria xingar o irmão. Ponto morto. Morto não xinga ninguém. Rapaz, eu queria dar uns tabef no menino. Ponto zero. Ponto da cruz. Ponto morto. Amém, irmãos? Não tem problema nenhum. Você pode sentir, você pode planejar, você pode pensar, você pode ir lá, medir tudinho. O jeitinho que você vai dar a vingança. Faz tudo. Mas depois você volta e vem para o ponto morto. Morre. Amém, irmãos? Você pode se irar, mas não pode pecar. Ponto morto. O cara te deu um tabefe na cara. Você vai, agora eu vou pegar o 38 e vou descarregar nele. Só na sua cabeça foi. Aí você bate de novo. Você é doido, é? Você não vai vir no braço, não? Você, não, eu estou morto. Ah, que bom que eu vou te matar então. Pois é, então. Como é que você vai matar um morto? É o que eu queria dar minha opinião aqui, porque, assim, especialmente, pelo que eu estudei e tal, e... Ponto morto. Você pode, irmão, viver o melhor dessa terra, mas é como se você estivesse morto. Você pode ter caminhonete, carro, dinheiro demais, só que você não pode se achar que você está vivendo, que isso é tudo na vida. Não, irmão, isso tudo é passageiro. Pega tudo isso, irmão, e serve. Serve a Deus e o reino. Amém, queridos? Você não vale o que você tem. Você vale muito mais, irmão. Você vale o que você é. Se você é filho de Deus, não tem outra riqueza maior do que isso. Amém, irmãos? Porque você está no ponto morto. Não, que agora eu vou mostrar. Eu por exemplo, a gente foi criado assim muito simples, né? E minha mãe e vó tinha até condição, mas ela comprava. O pessoal tinha aqueles tênis de marca. Naquela época lá, década de 90, 2000, né? Era Nike, era Olímpicos, vocês lembram? Um tênisinho branco da Olímpicos. Meu sonho era ter um tênis daquele, meu amigo. Aí a mãe, quando ia comprar, filho, vamos embora na feira. Chegava na feira, pegava aqueles quichute, irmão, aqueles negócios feitos de napa, que com 3 dias você ficava fazendo assim, ó. De tanto calor que passava e fazia aquela laminha, sabe? Eu me lembro de estar na escola com o pezinho assim, fazendo... A mãe não me dava roupa. Ó, filho, essa roupa aqui vai ficar boa. Aí ele pegava aquelas roupas que vendia nos camelôs da feira. Ela era azul. Aí você fala, pô, camiseta nova, azul. Eu ia na igreja com a camiseta. Tá? No outro culto, irmão, lavava ela, a bicha já estava branca. Todo espichado. Eu falei, meu Deus, essa camiseta não dá mais para vir no culto.
Era simples. E meus primos tinham, assim, essas roupas só de marca, cara, os tênis só de marca. E eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, meu irmão, eu gastava um salário numa calça só por causa da estampa dela. Zump, Coach, individual, as calças da Elos. Mas quando eu ia comprar assim, mas gente, uma calça de um salário da Elos, cadê a etiqueta para mostrar? Porque não faz sentido você comprar um tênis de R$1.000 e não ostentar com a marquinha do tênis, entendeu? Eu vou falar assim, é muita humildade. Não é? O irmão comprar, sei lá, tá com a camisetona de R$1.500. E não sabe que marca que é. É isso aí, irmão. Se você quer ostentar, pastor, fiz o bem. Estou ostentando o bem que eu fiz. Pronto. Não vale. Está misturado com orgulho, está misturado com mal. Não é boa obra. Amém, irmãos? A gente tem que morrer. Então, assim, é meio que isso aí. A gente tem que usar os trem e tal, mas não ostentar. Porque ostentar é orgulho. Uma coisa, irmão, que eu aprendi muito interessante. Tem muita gente doente, o mundo está doente, emocionalmente, por causa disso. Porque acha que o seu valor está nas coisas que tem. E quando a gente não tem valor. Ou quando a gente perde aquilo que tinha, nós não temos valor. E quando alguém chega com algo mais valioso do que você já fica triste, decepcionado, depressivo. Porque o fulano tem mais, o fulano é mais. Isso é de uma infantilidade humana, entende? E eu aprendi o seguinte, que na verdade, a gente aprendeu não ter alegria das coisas que tem. A gente tem orgulho das coisas que tem. Orgulho. A gente não, tem gente eles perderam o senso da alegria, da satisfação verdadeira. Você pegou, comprou um celularzão da hora. Celularzão da hora. Deixa eu ver que hora que é. A maçãzinha. Eita, bicho, você viu o celular, fulano, tirou o celularzão da hora. Né? Aí coloca, podia até colocar aquele negócio para sair andando. Ostentando. É? Aí é o seguinte, irmão. Quando o outro lá tira o celular mais atual que o seu, que sai raio laser, que, né? Aí você te humilhou, cara. Você perde a alegria do que você tem. Sabe o que é isso? Você não tinha alegria pelo que você tinha. Você tinha orgulho. Quando o vizinho pega e compra aquele carro mais bonitão que o seu, mais novo que o seu, você perde a alegria de ter o seu. Você não perdeu a alegria, bobo. Você perdeu, foi seu orgulho. Você foi ofendido no seu orgulho, porque você, no bairro, era o cara que tinha tal coisa. Você na classe é o cara que é mais bom, não sei no quê. Chega um outro mais bom, chega outro mais bonito, chega outro mais veloz, chega outro melhor. Você murcha, não, eu perdi a alegria. Não, eu era. Não, irmão, você não tem alegria de ter. Você tem orgulho de ter as coisas. Faz um teste para você, irmão. Se você sente alegria. Porque a alegria é uma coisa, irmão, de verdade, que você não perde assim, com facilidade. Se você perde a alegria facilmente quando alguém no ambiente apresenta algo maior, melhor, mais relevante, competindo assim, seu coração está viciado no orgulho que você acha que é alegria. Amém, irmãos?
Efésios 4, 21 a 24 vai dizer: de fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Amém, irmãos? A serem renovados no modo de pensar e a se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém? Então, queridos, tudo aquilo que é operado em mim por desejos enganosos, é essa velha natureza, essa pedra de tropeço, que Satanás está ventilando, uma mentalidade. É o veneno da serpente, que ficou na natureza humana caída. Por isso que Jesus falou para Pedro: sai, Satanás, sai. Essa mente é de Satanás. Essa boca que está falando é de Satanás. Entende isso, irmãos? Amém, queridos? E a carne humana, ela está impregnada, não tem mais como separar. Só morrendo é a justiça. Você não consegue tirar o bem do mal e o mal do bem. Na carne humana, não. Por isso que Deus falou assim: o dia que você comer disso aí, você vai morrer. Morreu. Amém, queridos? Você tenta fazer o bem, aí você está fazendo o bem, só que logo você está ostentando o bem. Pô, ninguém aplaudiu? Pô, o pastor não falou meu nome? Que adianta doar para a igreja, se ninguém está sabendo? Que é eu que estou doando? Eu que estou fazendo isso aqui, ó. Amém, queridos? Você recua e fala: não, cara, o pastor Salinho. Ô, irmão, é o Senhor, é a palavra de Deus que é perfeita. Não, pastor, mas é... Não, irmão, pela graça de Deus, a gente estuda e tal, mas... Irmão, você tem que o quê? Estão te elogiando, você tem que ir para onde, irmão? Ponto morto. Não dá vazão para a carne, não. Paulo falou assim: ei, se for se orgulhar, deixa eu ver. Vamos se orgulhar porque... Não, não dá. Vamos se orgulhar... Ih, não dá. É o seguinte, vamos se orgulhar pela cruz de Cristo. Pronto. Só tem isso para nós se orgulhar. Por enquanto, amém, irmãos? Amém, queridos? Jesus é aquele que negou essas duas naturezas. Ele zerou as duas naturezas para unir as duas naturezas. Então, como eu te disse, é incrível o que Jesus fez. Meu Deus. Filipenses 2, 5 a 11, eu quero ler com vocês. Filipenses 2, 5 a 11. Irmãos, então eu tenho uma natureza caída que está numa ciência entre o bem e o mal. E sim, eu consigo até perceber o bem, só que o bem que por mais que eu tente fazê-lo, Paulo vai dizer: o mal está junto a mim. Então é por isso que é o seguinte, irmão, o homem bom, que ele está fazendo muita bondade, no final da vida, ele: não, eu vou para o céu, porque eu não fumei, eu não bebi, eu fui um bom pai, eu assumi o BO, eu tinha família, e eu fui fiel à minha esposa. Um homem bom. Só que a Bíblia está dizendo que esse homem bom, entre aspas, ele está morto. E toda a bondade que ele fez está morta. Está morta. Então você não pode se salvar. Porque por mais que você queira fazer uma justiça, pela bondade que você entende, porque nós temos o bem e o mal entre nós, essa bondade, irmão, diante de Deus, Deus é aquele que é o bem absoluto, é o bem perfeito, irmão. Ele não caiu, você caiu de Deus. Então, irmão, isso está... Se você fizer isso, soa como autojustiça. Só tem um jeito de dar esse fruto bom. É na humildade, é dando glória a Deus, é morrendo, é indo para a cruz, de forma que nada, irmão, possa te orgulhar. Se for assim, então, o fruto bom de Deus na sua vida está acontecendo.
Amém, irmãos? Porque daqui a pouquinho você está batendo no peito, daqui a pouquinho você está que nem aquele cara que a parábola fala, subiu 2 homens para orar. Um batia no peito dizendo, eu jejuo 3 dias, 2 dias na semana, eu dou o dízimo, eu obedeço os mandamentos, eu vou ao templo e libera aí a benção. Jesus falou, subiu também um publicano, que batia no peito, rasgava o peito, dizendo que é um pecador, que precisa da misericórdia de Deus, se humilhando e dizendo que não tem autojustiça nenhuma para apresentar para Deus. Jesus perguntou, quem desses homens desceu justificado dos seus pecados? Amém, irmãos? Aí Jesus vem, é o homem que desceu do céu, e em figura humana, ele está exatamente em carne humana, só que tem um detalhe, ele agora está operando as 2 naturezas. E Jesus, por causa da sua humilhação, da sua humildade, ele consegue deixar a natureza divina, do Espírito divino sobre ele, e permanecendo. Ele zera, ele vai para o ponto morto da natureza humana, a ponto de tudo que ele falava não era o que ele queria falar, mas era a vontade do Pai, porque ele orava, ele tinha intimidade, e isso é possível. Então ele pega a natureza humana e nega ela. Mas Jesus também fez algo extraordinário, mais do que nós, porque para nós ele convida a gente para negar a nossa natureza, e a gente só tem uma natureza para negar, amém, irmãos? Fala para o seu irmão, você só tem uma natureza para negar, para fazer morrer, é a humana. Mas agora é o seguinte, está diante de nós o Deus que se fez homem. Ele é Deus e é homem. E agora? Só tinha um jeito. Zerar a natureza divina e zerar a natureza humana. Ambas fazem o mesmo sacrifício para poder se unir e a vida voltar para a natureza do homem. Deus teve que fazer esse sacrifício, zerar a sua natureza divina, se despir da sua glória, se despir da sua natureza divina e nascer em carne humana. E olha o que diz Filipenses 2, 5-11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que a devia apegar-se. Deus não ostenta que Ele é bom. Deus não ostenta que Ele é Deus. Se precisar zerar, se precisar se humilhar, o Deus Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, Ele é amor. E o amor tudo espera, o amor tudo crê, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Ele se esvaziou. Aquele que é perfeitamente bom se esvazia. E agora ele vem para o ponto zero, querida igreja, na carne humana, e enche toda a carne com o seu espírito. Ele vai enchendo. E essa carne humana, quanto mais você se esvazia, mais você enche do Espírito de Deus. Entende esse processo? Amém, queridos? Só acontece quando a natureza divina faz isso e a natureza humana faz isso. O homem sacrifica a sua própria vontade, mas Deus também sacrifica a sua própria vontade. Por quê, irmãos? Porque a vontade de Deus, irmão, é que você não pecasse. A vontade de Deus é que você fizesse sempre o bem. Só que Ele vem e para em você e está te esperando. O que você vai decidir?
Você entende, irmão? O Espírito de Deus está dizendo, não faz o pecado. Ele vem, essa é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E Ele está operando em você e está dizendo, não vai para o pecado. Só que também ao mesmo tempo Ele para, esperando que você também sacrifique a sua vontade. Aí você vê, não, então eu não vou fazer a minha vontade. Eu vou fazer a vontade do Senhor. Houve uma unidade perfeita. A boa, agradável, porque houve sacrifício, perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Olha o que diz o texto. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Depois de a humilhação, depois de ir até a obediência, até a morte de cruz e morrendo, ao terceiro dia, Deus o Pai o ressuscitou e deu a Ele toda a honra, toda a glória, todo o reino. Amém, queridos? Você não pode ser glorificado se você não se humilhar diante dEle. Ele fez isso por você, faça isso por Ele. Aleluia. 2 Coríntios 5, 14 a 17, eu quero ler para você. 2 Coríntios 5, 14 a 17 vai dizer: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, humana, agora já não consideramos assim, porque Ele ressuscitou e mostrou essa natureza divina. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Amém, irmãos? É nova natureza. As coisas antigas passaram. Amém, igreja? Eis que surgiram coisas novas. Paulo está dizendo, agora, meu irmão, você não vê mais do ponto de vista, você não olha mais para o seu irmão do ponto de vista humano, porque ele carrega a natureza divina. Amém, igreja? Ele carrega a natureza divina. Ele é o novo homem. Amém, igreja? E você precisa viver nessa novidade de vida e não na antiga forma que você vivia. Está em você. Necessitamos sempre buscar do Espírito Santo. É a única forma, irmão, de a gente morrer para si mesmo, é buscando ser cheio do Espírito, vivendo no Espírito. Jesus disse isso, Jesus buscou isso, e foi assim que Ele venceu o pecado. Amém, irmãos? A Bíblia diz em Lucas 11, 9 a 13, Jesus vai dizer, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Que pai, qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Você está buscando, você está pedindo vislumbrar essa nova natureza que está em você, viver nela, porque viver na velha, irmão, você anda de trás para frente, você sabe como é que é viver na velha natureza. A minha pergunta é, você está sabendo viver na nova natureza? Tendo novidade de vida? Amém, queridos?
Naquela dinâmica que nós fizemos domingo passado, hoje nós poderíamos fazer aqui uma outra dinâmica parecida, onde um irmão podia representar frutos de morte, sem fruto, um ponto onde você só dava fruto de morte, um ponto onde você está sem frutos, outro ponto onde você tem frutos, outro ponto onde você tem mais frutos, e o outro ponto onde você tem muitos frutos. Onde você está? Agora você é crente, você é da igreja, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você tem as duas naturezas. Você é pedra de edificação, você é uma pedra viva, você é casa de Deus, mas na sua carne você ainda é pedra de tropeço. Cuidado. Sobre qual natureza você está vivendo. Bom, se agora você é um crente, então no mínimo você não dá mais fruto de morte. Amém, irmãos? Será que você está sem fruto? Será que você está dando fruto? Será que você está dando mais fruto? Ou será que você está dando muito fruto na sua vida espiritual? Porque o fruto do Espírito é amor, bondade, longanimidade, fidelidade, domínio próprio, enfim. Preste atenção, irmãos. Em Romanos 7, 5 a 6 vai dizer: pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam nos nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não mais segundo a velha forma da lei escrita. Então, irmão, se você está morto, se você não crê em Jesus, você não nasceu de novo, você não é um recém-nascido, você está morto. Então tudo que você faz, até diante de Deus, é obra morta. E você pode ter até a nova natureza, você tem o Espírito Santo de Deus, você foi incluído, enxertado na videira, só que você ainda não está dando fruto. Mas talvez porque você ainda é novo, você é recém-nascido, você é recém-enxertado. Tem um prazo, irmão, para essa seiva que vem da raiz chegar até você. E se a gente pegar a figura de uma videira, né, você é enxertado, tem um ramo de oliveira brava, que é parecida com a oliveira cultivada, mas pega a oliveira brava, o ramo, e enxerta na oliveira verdadeira. A raiz nutre com essa seiva e vai passando, mas até chegar nesse galho e ele se ambientar com essa nova seiva, então até dar esse fruto vai um período. Isso comparado com o que Paulo fala também sobre quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos recém-nascido, como Pedro. Então quer dizer, tem um tempo que você é recém-nascido. Que fruto que você vai dar? Nenhum. Porque tem um prazo para você crescer, tem um prazo para você amadurecer, tem um prazo para você frutificar. Então, é possível que você não está dando fruto, porque você é recém-nascido. Só que tem um prazo só para isso. É possível que você não está dando fruto ainda, porque você está novo ainda na fé. Você foi enxertado agora. Agora que você está sentindo a seiva. Agora você está entendendo como é que é. Ah, meu Deus, então a gente tem que quebrar o orgulho da gente. Ah, então não pode fazer só para aparecer. Meu Deus. Então esse processo está acontecendo em você. Agora preste atenção, irmão. Talvez você já está dando fruto. Talvez você já está dando muito mais fruto, mas Jesus quer que você dê muito fruto. Aonde você está, irmão? Porque se você tem o Espírito de Deus, você nasceu de novo. Só que pode ser o seguinte, irmão. Se você permanecer criança, o tempo passou e você não cresceu na graça e no conhecimento de Deus, ele tem um corte, que é para tirar da árvore. Mas tem uma poda, que é para te dar mais fruto, é para você crescer, irmão. É para te limpar, é para te crescer, entendeu? Presta atenção. Jesus está dando poda, Jesus está limpando, mas você não está dando fruto. Ah, pastor, mas é o Espírito que flui. Ei, irmão, é o Espírito e você. Lembra da justa cooperação?
O Espírito Santo está pronto para frutificar em você. E você, irmão, está pronto? Você está negando a si mesmo? O irmão te bateu na cara, você está oferecendo do outro lado? Amém, igreja? Eu quero ler com vocês e vou precisar encerrar então. Romanos 11. Romanos 11, 16 a 24. Vai dizer assim, ó. A irmã leu para nós, né? Versículo 16. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Serão. Amém, irmãos? Serão. Porque está vindo da raiz, irmão. Se está vindo da raiz, pode ser. Mas tem um detalhe, você vai estar dando fruto ou não? Olha isso aqui. Se alguns ramos foram cortados, e você sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva, que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz é você. Está falando sobre orgulho, exatamente de obra morta. Você está em Cristo, você tem o Espírito, você está conhecendo a palavra de Deus, mas você ainda está dando fruto com orgulho. É obra morta, irmão. Você está pensando que está frutificando, mas não está. Você está, na verdade, numa obra morta. Você está no mesmo espírito de antes. O espírito que não obedece. O espírito que não morre para si mesmo. O espírito que quer glória para si mesmo, quer admiração, quer ostentar. Amém, igreja? Você tem que ir para o ponto morto. Amém, igreja? E aí ele vai falando, não se orgulhe. Versículo 21, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Então, irmão, você pode perder a salvação? Pode. Você pode. Você pode ouvir o Evangelho, receber o Espírito Santo, receber a palavra. Você pode estar enxertado na videira, você pode ter nascido de novo. Mas, meu irmão, se tu não crescer, e aliás, se você ainda extinguir o Espírito de você, você pode morrer de novo, varão. Você vai ser um galinho, irmão, que está passando a seiva, mas você não permanece nele. O que ele vai fazer? Ele vai ter que te cortar. E ele vai cortar no último dia. Você creu, mas deixou de crer. Incredulidade. Amém, igreja? Você voltou a não crer. Portanto, considere a bondade de Deus. A irmã já leu para nós, é muito interessante. Eu quero encerrar com João 15, por favor. Em nome de Jesus, João capítulo 15. Amém? Quem encontrou? João 15 diz: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, ou seja, podados, pela palavra que lhes tenho falado. A palavra está aí, irmão. Você lê a palavra e ela te poda, porque a palavra que te limpa, a palavra que te santifica. Amém, irmãos? Amém, queridos? Então a palavra de Deus é o instrumento da poda. Versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Ou seja, é um estado de permanência de relação. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Amém, igreja? Então, irmão,
Pastor, é que eu me converti agora. Aleluia, você é criança, recém-nascido. Vamos nos nutrir da palavra, vamos nos nutrir. Pastor, fui agora, enxertado na videira, agora, estou crendo em Cristo agora. Glória a Deus, irmão, fica aqui, porque Jesus vai cuidar de você. A igreja, ela é especialista em podar, amém, irmãos? É tanta poda, né? E vai, sabe como é que era o cultivo de uma oliveira? Sabe como é que é a poda? Naquele tempo você não pegava o teçado e ficava batendo nos ramos, tirando folha, batendo assim, podando, né, os toquinhos para poder nascer mais forte. Não, era feito com fogo, irmão. Passava fogo para queimar. Ia limpando com fogo. Essa era a maneira de um judeu fazer a poda de uma videira. Então, irmão, os batismos do Espírito. Sabe quando você pede do Espírito, então você vai recebendo, você vai se enchendo, é com esse fogo santo de Deus, que vai queimando, irmão, vai queimando, sabe? Aquelas grosserias, vai transformando, irmão, vai queimando a sua carne, de forma que o Espírito vai fluindo, e aí então vem o fruto do Espírito: paz, alegria, amor, bondade, fidelidade, domínio próprio. Amém, igreja? Você vai fazendo bem, você vai obedecendo a Deus. Fique de pé. Aleluia. Atenção, irmãos, fique de pé. Você tem frutos mortos? Você dá fruto para a morte? Ah, pastor, eu estou em Cristo Jesus. Maravilha, então você passou da morte para a vida. Aí eu estou sem frutos. Se você está sem fruto, fica ligado, porque você não pode permanecer assim. Você precisa crescer, você precisa ser podado, você precisa ser limpado pela palavra. Você conhece a palavra, irmão? Você está ouvindo a palavra, você está lendo a palavra, você está conhecendo a revelação do Senhor, porque quanto mais você vai sendo revelado por Deus, e Deus vai se revelando a você, então de glória em glória vamos sendo transformados. Amém, igreja? Quando é daqui a pouquinho, irmão, aqueles hábitos pecaminosos ficaram para trás, e as pessoas estão te chamando como alguém que andou com Ele, que se parece com Jesus. Amém, irmãos? O fruto está chegando. Ai, pastor, estou dando fruto. Ai, que maravilha, irmã. Que maravilha, irmão. Então vamos mais, crescendo na graça e no conhecimento, porque o Senhor está te querendo para mais frutos. Pastor, eu já estou dando mais frutos. Ah, que maravilha, irmão. Então vamos amadurecendo, indo para a cruz, amadurecendo pelo conhecimento da graça e o conhecimento do Senhor, prosseguindo em conhecer o Senhor, porque Ele está querendo te levar para um nível maior, onde muitos frutos são dados. E se você bater no peito, não, é meus frutos que eu dei. Ô, irmão, Satanás, amém, irmãos? É Jesus falando para Pedro: Satanás, é você, Satanás? Ah, pastor, porque eu fiz, porque minha equipe, porque será que esse fruto é mesmo do Espírito, irmão? Porque o fruto da carne é ciúmes, inveja, divisão, imoralidades, obra da carne. Você está dando fruto no Espírito ou dando obra da carne? Ah, pastor, é que eu tenho as duas naturezas. Entendi. Mas pelo menos você está se arrependendo, irmão, do pecado que você está cometendo? Porque se você estiver se arrependendo, aleluia, o Espírito Santo vai estar enchendo você. Porque se você estiver orgulhoso, Ele já não te enche mais. Amém, igreja? Porque Jesus é humilde, o Filho é humilde, o Pai é humilde. Nós precisamos ser humildes e nos arrepender dos nossos pecados contra Ele. Amém, igreja? Feche os teus olhos. Ore. O que você falaria honestamente com seu coração hoje, pela palavra que o Senhor te deu e está te limpando? Essas palavras do Senhor são podas para mim. Ele está me limpando. Por quê?
porque Ele deseja que eu dê mais e mais frutos. Por que, pastor, dá tanto fruto? Porque o mundo vai reconhecer que Ele foi enviado. Nações vão se converter a Jesus quando eles verem Jesus em você, em nós. Amém, igreja? Por que você precisa crescer na graça e no conhecimento? Porque há uma cidade, a nossa cidade de Cacoal, precisa testemunhar que as testemunhas de Jesus moram aqui. Amém, irmãos? Outros precisam crer. Então a obra da santificação, irmão, é algo que você vai contemplando Deus, e as pessoas vão contemplando você, e você vai glorificando a Deus. Amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, enche-nos do Teu Espírito. É o nosso pedido nessa noite. Enche-nos do Teu Espírito. Perdoa, Senhor, os nossos pecados contra Ti, e nos dá, Pai, além do conhecimento, o entendimento, pois o Senhor é espírito de conhecimento, o Senhor é espírito de entendimento, o Senhor é espírito de sabedoria, o Senhor é espírito de poder, o Senhor é espírito de autoridade. Aleluia. O Senhor é espírito de temor. Santo Senhor, venha, Pai, com a plenitude do Seu Espírito sobre o nosso espírito, sobre esta congregação do Senhor, sobre esta igreja do Senhor, em nome de Jesus, sobre nós pecadores arrependidos no Senhor. Enche-nos do Teu Espírito, forma em nós. Aleluia. O Filho, a figura do Filho maduro, a figura do Filho que é Cristo, aquele que obedeceu até a morte de cruz. Vem formando o Espírito Santo, vem formando o Espírito Santo em cada um de nós, e em nós, a imagem do Senhor, o fruto do Seu Espírito, pois seremos reconhecidos pelos frutos. Uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Aleluia. O fruto do Teu Espírito será inconfundível para as pessoas que estão à nossa volta. Em nome de Jesus, enche-nos. É o nosso pedido nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos?